E aí, galera? Sou o Muriel, um dos membros do PET Conexões e Saberes da Matemática da UFMS de Três Lagoas. E agora eu vou estar resolvendo com vocês a questão 17 da terceira etapa do passe que ocorreu em 2024. Os custos operacionais de uma empresa são expressos em função de x. Aí temos aí a seguinte função por partes, com 3 intervalos distintos, onde em cada um desses 3 intervalos a função vai se comportar de uma determinada forma, né? Em que f de x são os custos operacionais da empresa em reais e x é a quantidade de produtos produzidos. Aí a questão pede o gráfico que melhor representa essa situação. Temos aí os seguintes gráficos. Bom, então vamos começar a construir o gráfico da função dada. Bom, no primeiro intervalo, x maior ou igual a 0 e menor que 100, nossa função vai sempre assumir o valor 500. Então ela vai ser constante nesse intervalo. No segundo intervalo, x maior ou igual a 100 e menor que 200, a nossa função vai assumir a forma 4x mais 100. Observando essa determinada forma, podemos afirmar que é uma função afim. Possui todas as características de uma função afim, e o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E se o nosso coeficiente angular for positivo, a função vai ser crescente. E se for negativo, vai ser decrescente. Sabendo disso, já nos ajuda a construir, né, o gráfico nesse período aí, nesse intervalo. Uma forma bem simples de construir esse gráfico seria encontrando o que seriam aí o primeiro e o último ponto nesse período, né? Então vamos fazer para o primeiro valor de x, que é, né, x igual a 100, aí a gente faz f de 100, que vai ser igual a 500. Essa é a representação desse ponto no plano cartesiano. Então, para encontrar aí o que seria, entre aspas, o último ponto desse intervalo, basta a gente fazer f de 200, que vai ser igual a 900. Bom, a representação desse ponto no plano cartesiano seria desta forma. Uma observação: a gente faz essa bolinha aí aberta porque o x ele não vai assumir de fato o valor 200. Vai chegar próximo ali, mas não vai assumir de fato o valor 200. Por último, a gente vai ligar um ponto no outro, dessa forma aí, como se fosse uma semi-reta, né? Como eu já disse, uma função afim vai assumir sempre a forma de uma reta. E como nesse caso a função é afim apenas nesse intervalo, então é como se fosse uma semi-reta. Por último, nosso último intervalo, né, x maior que 200, a função vai assumir a forma 4,5x, que é bastante parecido com o caso anterior, só que neste caso aí a gente pode observar que é uma função linear. Qual que é a diferença de uma função afim para uma função linear? É que o coeficiente linear da função linear é igual a zero, é sempre igual a zero. Então a gente pode encontrar o primeiro ponto, entre aspas, da nossa função nesse período aí, né? Essa seria a representação do ponto no plano cartesiano, e a partir desse ponto, com angulação de 4,5, a nossa função vai crescer de forma linear até o infinito. Logo, a resposta correta é a alternativa D. Pode